Sabe aqueles momentos que precisamos tomar uma decisão e não sabemos para onde ir? Queremos fazer a escolha certa, mas não conseguimos ouvir a voz de Deus? Já passou por isso? Então fica aqui comigo, pois no vídeo de hoje vamos aprender juntos a como ouvir a voz de Deus. Muitas e muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus, pois talvez tenhamos ficado surdos graças a um diálogo interior tão forte que não deixa espaço para Deus falar conosco. Talvez você tenha dado ouvidos à voz de tudo, a da crítica, das pessoas, a de si mesmo ou a voz condenatória do inimigo. Aprender a ouvir a voz de Deus é a solução para milhares de problemas e é a chave para descobrirmos o nosso destino e alcançarmos o nosso potencial. Quando ouvimos a voz de Deus, podemos ter uma fé verdadeira. Romanos 10:17 nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É através da palavra, ou seja, da voz de Deus, é que a nossa fé irá crescer. Precisamos escutá-lo. Segundo o pastor Lucão, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem pelo ouvir as mentiras. Isso mesmo, quanto mais mentiras de Satanás nós escutamos, mais o nosso coração endurece. Eva ouviu a serpente e a incredulidade na palavra que Deus disse entrou em seu coração. Percebe? Aprender a ouvir a voz de Deus é essencial para quem quer conhecer a vontade de Deus. Vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram direcionadas claramente por Deus em suas decisões através da voz do Senhor. Já muitas pessoas hoje estão travadas e não conseguem tomar decisões sábias justamente por não conhecerem a sua voz. Mas antes de querer ouvir a voz do Senhor, é preciso se perguntar se você realmente quer ouvir o que Ele tem a dizer. Caso contrário, acabará não ouvindo nada. Em geral, o que menos desejamos ouvir é aquilo que mais precisamos. Eu tenho que te dizer que existem várias formas de ouvir a voz de Deus, mas a principal delas é através da Bíblia. Essa é a maneira mais segura de saber se Deus está falando contigo ou não. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, se você estuda e medita nela, você ouve a voz do Senhor falando diretamente ao seu coração. Na Bíblia, você vai encontrar todos os ensinamentos de Deus que você precisa conhecer. Vejamos rapidamente outras formas, além da Bíblia, que Deus pode falar conosco. 1. Através do seu Espírito Santo. 2. Em sonhos. Através de profecias. 4. Pregações. Em algum evento sobrenatural. Através de anjos. De uma forma inesperada. De maneira audível. Através da oração. Através de outras pessoas ou através da reflexão. Ok, Deus pode falar através de tudo isso, mas mesmo assim, como é que eu vou saber que é a voz dele mesmo, você pode me perguntar? Bom, para isso, é preciso primeiramente saber identificar, ou seja, reconhecer a voz de Deus. E a única forma disso acontecer é tendo intimidade com o Senhor, ou seja, passando tempo com Ele. Muitas pessoas querem ter experiências com o Senhor e ouvi-lo sem ter tempo com Ele. Como isso pode ser possível? É a mesma coisa que querer engravidar sem ter relações sexuais, além de Maria, é claro. Sabe, não é mais necessário que apareça uma sarça ardente, ou que você ouça uma voz de trovão, ou veja pessoalmente um anjo. Sabe por quê? Porque Deus já disse que devemos ouvir a Jesus. Em Hebreus 1 e 2 está escrito: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus é o Verbo de Deus e toda a Escritura aponta para Ele. É por meio do Espírito Santo que podemos compreender a palavra de Deus e podemos ouvir o Filho em cada página da Bíblia. Precisamos valorizar o privilégio que é ouvir o Senhor e aprender a reconhecê-lo na palavra. Lembre-se de Elias na caverna. Ele esperou ouvir a Deus de maneiras sobrenaturais, quando na verdade Deus falou com ele na brisa suave. Segundo, para ouvir a voz de Deus é extremamente necessário calar todas as outras vozes. Eu sou daquelas pessoas que precisam secar o cabelo com o secador todos os dias.
Mas acontece que aquele aparelho fica tão perto dos meus ouvidos e o som dele é tão forte que quando a minha filha e o meu marido falam comigo, mesmo estando próximos de mim e eu conhecendo bem as suas vozes, eu não consigo escutá-los, nem entender o que estão dizendo, mesmo que falem mais alto. Esse é o problema. Sempre estamos rodeados de ruídos, de vozes e sons que não nos deixam ouvir a Deus. Precisamos ter momentos de solitude, calar a nossa alma, nossa própria mente e o que o mundo e as pessoas e Satanás dizem sobre nós. Falar com Deus, sim, mas também ter tempo para ouvi-lo no silêncio. Então você pode me perguntar, mas Patrícia, Deus não pode falar comigo no metrô ou no ônibus que é cheio de barulho? Claro que sim, até porque normalmente nós o ouvimos de dentro para fora. Eu me refiro ao silêncio interior, em sua mente, alma e coração. Pare de dar ouvido a tantas vozes por aí. Lembre-se de que eu falei no começo desse vídeo. Ouvir as mentiras gera incredulidade dentro de você. É muito importante saber que quando você ouvir a voz de Deus de outra maneira que não seja a Bíblia, ou seja, de alguma outra forma que eu citei anteriormente, é importante sempre checar se aquilo está de acordo com as Escrituras Sagradas, pois uma mensagem de Deus nunca vai contradizer a Bíblia e nem vai criar novos ensinamentos que não estão na Palavra de Deus. Mesmo se parecer que veio de Deus, se a mensagem não está de acordo com as Escrituras Sagradas, é errada e deve ser rejeitada. Então fica aqui o meu alerta. Estude a Bíblia e reflita nela ao longo do dia, todos os dias. Quanto mais a Palavra de Deus estiver em seu coração, mais você ouvirá a sua voz. A Bíblia nos ajuda a reconhecer a voz de Deus quando Ele fala de outras maneiras. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de compartilhar para abençoar outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!